Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Assim diz o Senhor, vamos lá? O título da minha Bíblia é: A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para esse dia, como um ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, e de noite se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa vir a falar conosco, que Teu Espírito Santo possa vir a falar aos nossos corações, que essa palavra possa vir a impactar a nossa vida e que nos desperte, Senhor amado, para que a gente possa vir estar vigilantes, Senhor. E eu creio que nós não seremos pegos de surpresa, Deus, mas esse dia será como um dia da redenção final para os seus filhos, onde não haverá mais dor, mais choro e ranger de dentes. Não haverá mais sofrimento, será um dia glorioso. E eu creio isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo, que ele escreve em Tessalonicenses, essa carta ele escreve por volta do ano 50, 51. Essa carta foi escrita durante a sua segunda viagem missionária, provavelmente lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Tessalônica era uma cidade estratégica da Macedônia, centro comercial importante e marcada também pelo pluralismo religioso, muitas religiões, uma confusão de religiões naquela cidade. E a igreja nasce em meio da perseguição. Essa igreja nasceu no meio da perseguição formada tanto por judeus como por gentios convertidos, sobre forte oposição ao cristianismo. Então a igreja não nasce tranquilamente em Tessalônica. Ela nasce no meio de uma perseguição dura, onde judeus e gentios se juntam como igreja e começam a caminhar junto. No capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo tratou da ressurreição dos crentes e do consolo àqueles que dormem no Senhor. Agora, pois, no capítulo 5, ele aprofunda o ensino acerca do dia do Senhor. A preocupação não está na cronologia de quando isso vai acontecer. Nós vemos inúmeros erros, as pessoas tentando acertar a data da vinda de Jesus, os testemunhos de Jeová tentaram fazer isso, os adventistas tentaram fazer isso, e nenhum deles acertou. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e a hora. E as pessoas se preocupam muito, mas muito com isso. Mas na realidade, esse capítulo 5, ele está mais numa ética pastoral. Como devemos viver à luz da segunda vinda de Cristo? Como que um crente deve viver na expectativa da segunda vinda de Cristo?
Quando as pessoas falam em segunda vinda de Cristo, dá a impressão que é algo que ainda está longe, que está para acontecer assim, mas é algo bem distante. A gente nem sabe que dia que vai acontecer. Mas Jesus pode voltar para você a partir do momento que você fechar os olhos e não acordar mais. Ali encerra seu ciclo. Como que nós estamos preparados como igreja para esse dia, quando esse dia chegar? Quando a morte bater na nossa porta, ou quando o próprio Senhor Jesus vier no céu? E aqui é um alerta de como nós devemos viver à luz de Cristo. E engraçado que o apóstolo Paulo usa o termo noite e trevas. E nós não somos filhos da noite e nem das trevas, nós somos filhos da luz e do dia. No Antigo Testamento, o dia do Senhor, ele aparece nos profetas como um momento de juízo e salvação. A gente pode ver em Joel, podemos ver em Amós, podemos ver em Sofonias. E Paulo, ele aplica essa mesma linguagem do dia do Senhor na consumação escatológica em Jesus Cristo. Para quem não conhece, escatologia é a doutrina dos finais dos tempos, dos finais dos dias. Na teologia, a escatologia, ela fala de como vai ser a vinda do Senhor, como vão ser os acontecimentos finais do mundo e da sua vinda. E é um estudo extremamente importante. Nós temos algumas vertentes dessa vinda do Senhor, mas é um estudo que fala sobre o fim, a consumação. E para os ímpios, esse dia será um dia de terror. Será um dia de caos. Será um dia avassalador, de choro. Mas para os crentes não. Para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é um dia de glória, um dia de redenção, um dia em que a batalha, o sofrimento e a dor desse mundo se encerra definitivamente. Quando a gente aborda isso de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais cristocêntrica, de uma maneira olhando da teologia do pacto, de todas essas coisas, nós vemos que essa consumação, ela está próxima. Mas Ricardo, já faz mais de 2000 anos que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e a igreja ainda continua. Sim, mas quando nós olhamos a profecia de Joel, que fala: e nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que Joel estava falando ali? Que os últimos dias seriam inaugurados no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Então, a partir daquele dia de Pentecostes, nós já vivemos os últimos dias. Para nós parece uma eternidade, mas para Deus é como se fosse um piscar de olhos, um estalar de dedos. Uma realidade, e é o primeiro tópico dessa pregação, e uma realidade que nós não podemos nos esquecer, é a inesperada vinda do Senhor. O dia do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo começa afirmando: o dia virá como um ladrão de noite. Paulo usa uma metáfora aqui. E essa metáfora, ela fala do quê? Surpresa e imprevisibilidade. É imprevisível nós sabermos que dia que isso vai acontecer. Mas essa metáfora também acende a surpresa. Porque pessoas vão achar que, nossa, mas eu tinha que fazer tanta coisa ainda nessa terra, e o Senhor voltou. Pessoas ainda vão pensar dessa maneira. E quando Paulo usa essa metáfora como um ladrão, ele não está falando de se tratar de uma ignorância teológica, mas ele está falando da impossibilidade de um cálculo humano. Nós
não podemos fazer através da Bíblia cálculos e cálculos e cálculos. Existem crentes que parecem judeus que falam sobre cabala. Crentes cabalísticos. Infelizmente isso. E não cabe a gente procurar, tentar acertar e fazer contas e cálculos quando o Senhor vai vir. Cabe a nós, crentes, estarmos preparados para esse dia. E uma pergunta: será que nós estamos preparados para esse dia? O dia que será como um piscar de olhos. João Calvino, ele comenta sobre o apóstolo Paulo a seguinte frase: Paulo não nos chama à curiosidade, mas à vigilância. O conhecimento do tempo pertence somente a Deus. Nós não temos de estar preocupados com o tempo, a hora, em fazer cálculos. Nós temos que estar preocupados em estarmos vigilantes e não sermos pegos de surpresa. E quando a gente olha assim, existem crentes que começam a relaxar na fé. Crentes que não vivem uma vida de sobriedade, que extrapolam. Eles começam a colocar as suas seguranças no mundo, a sua segurança no seu emprego, no seu redor, em todas essas coisas. E revelam uma confiança autônoma, totalmente desconectada do juízo divino. As pessoas começam a criar campos de segurança, onde o emprego é a minha rocha, a minha casa é minha rocha, o meu carro é minha rocha, a minha família é minha rocha. Isso traz um certo acomodamento. E as pessoas começam a ficar tranquilas e viverem as suas vidas tranquilamente. E o que é mais engraçado, que a própria Escritura ainda fala, que esses dias serão como o quê? Vêm como dores de parto, a quem estar para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? As dores de parto aqui são sinais que o mundo dá. Quando a mulher está chegando perto de dar à luz, as contrações não vão sendo mais repentinas. Elas começam daqui 3 meses, daqui a pouco daqui 1 mês, daqui a pouco toda semana tem contração, daqui a pouco todo dia tem contração, até chegar no dia que as contrações são de horas em horas, de 15 em 15 minutos, até a criança nascer. As dores do mundo e esses sinais já aparecem no mundo. As guerras, os maremotos, as catástrofes naturais, todos esses sinais já estão sendo dados. Estão sendo dados da vinda do Senhor. Ou seja, esses sinais estão cada vez mais repentinos. Vocês percebem como as notícias ruins estão aumentando cada dia mais? As catástrofes, as tragédias, as incoerências terríveis, normalização do pecado, da sexualidade, da prostituição, da pornografia, da pedofilia, gente. Olha o caso da menina aí de 12 anos aí, que a justiça está abrindo lá e livrou o cara lá da condenação. As coisas estão ficando naturais. A imundícia do pecado está ficando natural no mundo. Isso é um sinal das dores. Elas estão aumentando.
E aqui o apóstolo Paulo fala dessa inevitabilidade histórica. O plano soberano de Deus caminha para a consumação final. Jesus está voltando, igreja. A história não é questão dela ser caótica, mas é questão dela ser teológica, porque tudo está se cumprindo, caminha para um fim determinado por Deus. E qual é a recomendação do apóstolo Paulo aqui? Vigilância. Como nós estamos vivendo na presença de Deus? Vigilantes? E aqui ele usa outra metáfora de quem está dormindo. De quem está em sono profundo. Nós estamos acordados e somos filhos da luz, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O preço da dívida do nosso pecado, Jesus Cristo pagou lá na cruz. Nós não podemos andar dispersos e nem displicentes, e nem ter uma vida que não seja uma vida sóbria na presença do Senhor. Existem muitos crentes dormindo ainda, achando que esse dia nunca vai chegar. Eles vivem como se não fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Nós temos que atentar para os sinais. A igreja do Senhor, ela não pode ficar anestesiada pelo materialismo, pelo conforto cultural. Aceitar qualquer tipo de cultura e normalizar o que é pecado, o que é horrível e abominável aos olhos de Deus. Devemos viver conscientes de que a história terá um desfecho final, que é o retorno de Cristo Jesus em glória e majestade. A igreja precisa estar atenta. O segundo ponto aqui é a identidade dos filhos da luz, que o apóstolo Paulo fala. E ele dá um contraste muito radical quando ele fala trevas e luz, dia e noite. Nós não somos trevas, irmãos. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Isso é uma linguagem pactual. Nós temos o selo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Um outro autor, teólogo muito conceituado é o Sr. Anthony Huckman, já falecido. Ele fala que a escatologia bíblica, ela não é especulativa de ficar perguntando, ela é ética. O futuro invade o presente e molda a conduta do povo de Deus. O que ele quer dizer com futuro invade o presente? O futuro da vinda de Cristo e dos acontecimentos finais faça com que nós vivemos de maneira decente no agora, de uma maneira correta e sóbria perante a Deus agora. A esperança do futuro da vinda de Cristo tem que fazer com que a gente viva nos caminhos do Senhor agora, no presente. Essa esperança, dessa expectativa dessa vinda, tem que fazer produzir frutos agora na nossa vida. Agora, não amanhã e nem depois, mas agora, no presente. Isso implica em vigilância, sobriedade e santidade prática, irmãos. Santidade prática. Ele ainda descreve a armadura da fé, amor e esperança. Ele retoma o capítulo 1 de Tessalonicenses. As virtudes são evidências da nossa regeneração.
de como nós vivemos como crentes. Não são os méritos, mas o fruto da graça soberana de Deus, que nos transformou, para quando nós olharmos para o futuro da vinda de Cristo, nós vivemos o presente da melhor maneira para Deus. Isso tem que ser fruto. A nossa esperança da vinda de Cristo tem que produzir frutos agora, já, não amanhã. A vida cristã é essencialmente escatológica. Por quê? Porque nós aguardamos. Todos os dias o crente aguarda a vinda de Jesus. O crente vive daquilo que ainda não vê, mas que já lhe pertence em Cristo. Nós não vivemos ainda aquela consumação gloriosa, a redenção final. Mas isso já pertence, porque nós pertencemos a Cristo. Isso já é herança nossa. Por isso que o apóstolo Paulo firma a nossa identidade como filhos da luz. E vigilância, irmãos, não é medo constante do futuro, mas é uma fidelidade perseverante. A vigilância não deve ser um temor, mas deve ser um indicador de que você é fiel a Deus, para que você continue. A igreja deve cultivar essa disciplina espiritual sempre. Discernimento doutrinário, santidade comunitária. Vivemos entre o já da redenção consumada e o ainda não da glorificação futura. E nesse intervalo de tempo, dessa redenção consumada e nessa glorificação futura, os filhos da luz devem ser vigilantes, não perderem a sua identidade espiritual e continuar crendo na vinda do Senhor. Muitos crentes que aderiram à teologia liberal, irmãos, infelizmente eles já não acreditam mais que o Senhor Jesus vai voltar. Eles acreditam nisso como um mito, não como uma realidade. Por isso que o liberalismo matou a igreja na Europa, onde as igrejas se fecham dias após dias, onde o racionalismo tomou conta, onde criou uma fé morta, uma fé que não produz frutos. E o terceiro ponto: qual é o fundamento da nossa esperança? Para nós acreditarmos que Ele vai voltar, é a obra consumadora, redentora de Cristo. Paulo declara: porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos a gloriosa doutrina da eleição. Ele não nos destinou para a ira. Para quem que o apóstolo Paulo está escrevendo isso, irmãos? Ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica. Ele está escrevendo para a igreja. Ele não nos destinou para a ira futura. A ira futura não é para os filhos do Senhor, são para os ímpios. A segurança do crente repousa no decreto eterno de Deus, aplicado na sua obra substituta de Cristo. A salvação não é um resultado da vigilância perfeita, mas da graça soberana. A vigilância perfeita é o resultado de uma vida salva, de alguém que foi regenerado por Cristo Jesus. Cristo morreu por nós, irmãos, para que nós vivamos, para que nós, quer vigiamos, quer dormimos, vivamos juntamente com Ele. É a sua morte que nos garante a vida eterna. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Todo desfecho escatológico final aponta para a cruz de Cristo.
O juízo que era para cair nós, na condenação do dia final, caiu em Cristo Jesus. O dia do Senhor, irmãos, para os ímpios, será um dia de terror mesmo. Será um dia que eles ficarão assustados e eles não se esquecerão nunca mais desse dia. Só que para nós, irmãos, que fomos remidos no sangue do Senhor, será um dia glorioso. Será um dia espetacular para os filhos de Deus. Será um dia, irmãos, que nós não teremos dor, não choraremos, não passaremos mais dificuldades. Acabou todas as suas preocupações. Será um dia glorioso em Cristo Jesus. A nossa esperança, ela é objetiva, ela é histórica. Não é uma forma de escapismo, mas é a confiança na obra de Jesus Cristo, em que você foi perdoado por Ele. O dia do Senhor, irmãos, é um dia de plena manifestação do reinado de Cristo, onde Ele começou a implantar o seu reino lá com os apóstolos. Será o dia que Ele irá consumá-lo definitivamente. Aquele que veio humildemente retornará em grande glória. A cruz garante que o juízo final será para nós um dia de redenção. Será um dia glorioso para todos aqueles que creram em Cristo. E Paulo vai e termina a carta, termina concluindo: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. O que isso quer dizer, irmãos? Que uma escatologia bíblica, ela produz consolo comunitário, produz esperança, produz mão de obra ativa, produz vigilância, produz trabalho, produz mais pessoas para o reino de Deus, crescimento espiritual. Quando nós olhamos para o mundo, irmãos, nós vemos instabilidade, nós vemos crise econômica, crise financeira, um país mergulhado em corrupção. E não é só em política não, irmãos. A corrupção está instalada em várias áreas do setor social. A gente só olha, quando fala em corrupção, a gente só olha para o Senado, para a política, para a Câmara dos Deputados, tudo isso daí. Mas a corrupção, na realidade, ela está também no chão, na população. Aqueles mesmos que pedem mudança lá em cima, eles não estão dispostos a mudar as suas vidas. Tem um jeitinho brasileiro, faz aqui, faz uma mutretagem aqui, um lereado aqui, um suborninho aqui, um negócio sem nota ali, bababá aqui. Eles reclamam da honestidade deles, mas também não são honestos. As pessoas falam, os de cima têm que ser o exemplo, mas os de baixo também não são. Isso está no cerne do ser humano. Isso é resultado da queda, do pecado. Isso afetou a gente de tal maneira que somente no final dos tempos, com o nosso corpo glorificado, nós estaremos livres disso. A gente vive esse cenário, a gente vive um cenário, irmãos, de confusão moral. Esse caso dessa menina de 12 anos é um escândalo, irmãos. É um escândalo. Isso chega a níveis de absurdo perante a Deus. Isso é repugnante. Essa confusão da moralidade. As pessoas estão perdendo tudo, o centro das coisas. Você já notou? Parece que o ser humano está ficando louco mesmo. Ficando biruta. Como é que um cara escapa de uma condenação? Uma menina de 12 anos, irmãos. Eu estou citando esse exemplo porque é o atual.
Mas existem inúmeros outros casos de pedófilos e pessoas piores ainda que escapam de condenações que parece que a justiça não existe. Isso é terrível. Mas a igreja não é filha da noite. A igreja é filha da luz. Nós vivemos despertos, sóbrios e esperançosos na vinda de Cristo. Nossa comunidade aqui, a igreja da Vila Rosário, é marcada por santidade, é marcada por encorajamento mútuo, firme. Todos nós somos esperançosos na vinda de Cristo Jesus. E que cada culto aqui, irmão, cada oração, cada ceia, nos lembre que o Rei está voltando. Que o Senhor está voltando. Que Cristo está voltando para acabar com tudo isso e dar um ponto final. O desfecho de toda essa história termina nele. E a igreja tem que estar esperançosa. E quando o dia do Senhor chegar, para nós aqui não será um dia de medo, de pavor. Será um dia de glória. Será um dia que nós vamos declarar: vencemos. Vencemos porque Cristo venceu. Vencemos porque Ele veio buscar a sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Aquele mesmo Cristo que morreu é o mesmo Cristo que irá nos buscar para a eternidade, para a vida eterna. E isso, irmãos, não pode ser comprado. Isso não tem preço. E esta promessa não pode ser tirada de nós. Que a gente viva vigiante. Que a gente possa estar preparado. Que a gente viva como se fosse o nosso último dia. E que esse último dia seja para a glória de Deus. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa comunidade, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores, somos falhos. Nós, às vezes, falamos coisas que não queremos falar, pensamos coisas que não queremos pensar, porque nós somos falhos, Senhor. Mas graças a Deus nós temos o Teu sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado, nos lava, aquele sangue que nos redimiu, que trouxe salvação para as nossas vidas, nós ainda pecadores e orgulhosos, mesquinhos. Nós precisamos da sua graça, Deus. Nós precisamos do seu favor. Nós precisamos que o Senhor nos desperte todos os dias. Não nos deixe dormir, Senhor amado, ou vacilarmos, Deus. Que a gente possa vir a continuar constantemente vigilantes, atentos, fazendo a sua obra com o maior amor e carinho possível, Deus. Nós sabemos que tem dias que nós temos que lutar profundamente contra a nossa carne. Lutar de maneiras difíceis, Senhor. Mas que a gente possa descansar na sua obra, Senhor. E sabemos que graças a Deus não depende de nós, mas dependeu do seu sacrifício, da entrega do seu Filho.
E que apesar de nós, Senhor, apesar de nós sermos falhos, pecadores, miseráveis, apesar de tudo isso, Senhor, aprove o Senhor na sua grande misericórdia e graça, estender a sua mão e nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela redenção, Senhor amado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mesmo que a gente viva intensamente, nada pode alcançar aquilo que o Senhor nos deu. Por isso que não é por mérito, e sim por graça. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Desperta o teu povo, traz os que hão de ouvir e se salvar para este lugar, Senhor amado. A tua casa está de portas abertas para receber o teu povo, Senhor. E aqui eles escutarão a sua palavra. Desperta, Senhor, a vizinhança. Desperta, Senhor, os amigos, os parentes. Desperta, Senhor. Muitas das vezes parece que são pegos dormindo, mergulhados nas suas tarefas e se esquecem do dia glorioso que está por vir. Que o Senhor possa trazer, Senhor amado, essas pessoas que estão aí, desacordadas, que estão na noite, nas trevas, trazê-las para a sua maravilhosa luz, para a sua graça, Senhor, no qual o Senhor mostra o seu amor de uma maneira gloriosa, excelente e eficaz. Obrigado por todas as coisas, Deus, que a gente possa viver a nossa vida para a sua glória e para a sua majestade. É isso que eu te peço, Senhor amado, e desde já te agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Amém.